Mais um episódio do nosso podcast E Depois? E depois de você escolher se posicionar, e depois de você escolher empreender, e depois de você escolher estar no digital, e depois de você tomar essa decisão, o que aconteceu? Esse é um episódio onde eu vou estar junto com você, apenas eu e você, falando sobre procrastinação. O que esta bendita procrastinação faz com a gente? Quais são os resultados que ela gera através da procrastinação? Gente, a ideia desse... Inclusive, vamos falar desse cenário aqui rapidinho? Estamos em um cenário diferente? Sim, estamos. Mas é porque meu cenário de 10 mães está montado no nosso cenário, então eu falei assim, não tem problema, vamos inventar aqui agora a moda e eu vou colocar um sofá em outro lugar para a gente poder conversar, isso não vai nos atrapalhar, beleza? Então, sinta-se em casa e vamos conversar sobre isso. Antes de mais nada, eu quero que você curta esse vídeo, compartilhe se você acha que esse assunto é um assunto muito relevante para alguém. Manda para essa pessoa, para ela poder curtir também, para ela poder entender e ajudar ela a fazer diferente. Porque procrastinação, minha gente, atrasa a vida de muita gente. Antes de mais nada, eu preciso falar de mim, porque eu não posso falar sobre procrastinação se eu não tocar no que realmente aconteceu comigo, que acontece comigo dentro dessa procrastinação. Antes de mais nada, gente, a ideia é que quando acontecia comigo, porque hoje eu tenho aí 5 anos, quase 5 anos como fotógrafa, e fotógrafa apenas, não sendo CLT nem nada, então eu tô com minha xuxinha aqui no braço, né? Tudo bem, tá tudo certo. Quase 5 anos como fotógrafa, e eu consigo perceber o quanto a procrastinação me atrasou. Eu tinha uma terrível, não que hoje eu não seja, mas era pior. Eu era extremamente detalhista com tudo. Precisava estar tudo perfeito para eu conseguir fazer algo. Então, por exemplo, se eu tivesse que fazer uma postagem no Instagram, a postagem precisava estar perfeita, com a legenda perfeita, com a edição perfeita, com o carrossel perfeito. O assunto tinha que estar perfeito, no meu ponto de vista. Isso me atrasou muito, porque eu deixei de fazer outras demandas, atrasei coisas, porque eu deixei tudo para a última hora. Coisas que era necessária eu colocar como prioridade. Aí eu vou te perguntar, acontece com você? Não acontece? Parabéns, me dê a mão aqui. Porque, meu querido, deixa eu lhe dizer, quando você tem esse senso crítico de tudo e tudo precisa estar muito perfeito, é aí que mora a procrastinação, porque você acaba realmente fazendo coisas que não tem aquele determinado, aquela determinada emergência, urgência para você fazer, e você faz porque quer tudo nos mínimos detalhes. Isso é bom, isso é ótimo, porque é bom ser detalhista, mas isso pode prejudicar você a fazer algo que realmente era necessário você estar fazendo, como, por exemplo, atender um cliente. Como, por exemplo, você enviar um orçamento. Como, por exemplo, porque a mim, como fotógrafa, editando fotos, porque, gente, se é uma coisa que a gente não faz com clareza, que eu vou te dizer aqui agora, é fotografar. A gente faz a fotografia em si, o clique em si, ele acontece ali 10% da nossa vida profissional. O restante é atendimento, é edição, é curadoria, é atendimento, enfim, tudo menos fotografar. A gente é 10% do nosso dia, literalmente. E quando a gente começa a entender isso, a ver esse tipo de coisa de forma, poxa, eu preciso dar atenção a isso, porque tá me fazendo procrastinar, tá me fazendo deixar de fazer coisas. Por exemplo, uma outra coisa, rolar feed. Vocês não fazem ideia do quanto isso me prejudicava. Meu Deus do céu. E, inclusive, me fazia procrastinar, mas ainda me fazia me comparar. Porque não era somente a procrastinação em si para eu rolar o feed. Eu rolava o feed e ficava desanimada. Eu falei, meu Deus, as pessoas estão fazendo, eu estou aqui parada, eu não consigo fazer nada, eu não tenho um cliente, eu não tenho, no caso de algumas pessoas aí, pacientes. Porque você vê as pessoas fazendo e você não. Procrastinação. Também tem a ver. E isso acabava me movendo muito para o lado negativo das coisas. Eu comecei a ver tudo de forma negativa. Eu não tinha a melhor câmera por causa disso. Eu não tinha a melhor edição por causa disso. E existia sempre uma justificativa para que eu não melhorasse. Eu mesma que fazia isso comigo. Não me pergunte como. Mas eu fazia.
Mas aí o que aconteceu? O que foi que realmente mudou? Primeiro ponto em relação à minha mudança da procrastinação. Estar ao lado de pessoas que vão melhorar a minha capacidade de não procrastinar. Sim, é necessário. Você precisa ter pessoas ao seu lado que vai realmente te ajudar a fazer isso acontecer. Tem amigos que te deem um estalo assim, ó, e aí, já fez isso, e aí? Ou então, é realmente anotar as coisas. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a anotar horários de início e de término das minhas atividades no dia. Por que eu fazia isso? Tem gente que realmente não funciona dessa forma, porque é como se fosse um reloginho contando tic-tac, tic-tac. Mas para mim, funcionava muito bem, porque eu sabia que eu tinha horário de início e horário de término daquela tarefa. Eu precisava focar para terminar. E isso começou a melhorar minha procrastinação. Vocês conseguem entender? Então, eu comecei a ter pessoas e artifícios para utilizar nesse eliminar da procrastinação. Em relação à rede social, Carol, como é que você consegue fazer tudo isso, ainda postar nos stories e estar ativa nos stories, no feed? É o tipo de questionamento que eu recebo no direct. Carol, como é que você consegue? Meu Deus, como é que você consegue? Você vem estar maquiada, você vem estar arrumada, você tá nos stories, você tá interagindo, você tá postando. Como é que você consegue ainda atender cliente? Enfim, né? Existem esses questionamentos dentro do meu direct e eu vejo isso realmente acontecer. Gente, prestem atenção nisso aqui que eu vou falar agora. Hoje, Carolina Ren tem uma equipe para que isso realmente aconteça de forma muito mais natural para mim. É por causa disso hoje. Hoje eu já tenho uma pessoa no meu atendimento. Hoje eu já tenho uma pessoa no meu Instagram postando para mim. Tanto no Instagram de retrato, quanto agora no Instagram de família, porque eu resolvi, a amada aqui, não tem o que fazer, né? Resolvi voltar para a família. E para que eu conseguisse ainda assim ter tempo para fazer mentoria, consultoria, tudo isso eu precisava de tempo. E para eu ter tempo para poder fazer outras coisas, escalar o meu negócio, eu precisava ter equipe. E para ter equipe, vamos lá. Eu tô falando de outra coisa aqui, mas é bom, interessante eu trazer isso aqui. Para ter equipe, gente, é necessário que o seu faturamento aumente. E não fique no mesmo, tá? Senão você vai perder dinheiro. Ou então só vai estar pagando para trabalhar. Trabalhar para pagar, no caso, né? Enfim, e quando você começa a ter essa percepção de equipe, poxa, as pessoas me olham, me veem no Instagram hoje e acreditam que, poxa, a Carol tá 100% lá, nossa, a Carol tá muito ativa, mas esquece desse ponto. Ah, Carol, mas você sempre se manteve ativa antigamente, antes de você ter equipe, verdade. Por quê? Por que eu fazia? Por que eu conseguia me manter relevante ali, estar presente no Instagram? Porque eu precisava ganhar dinheiro. Quando a gente tem um propósito, minha irmã, de ganhar dinheiro, de pagar as contas, de ver o cartão de crédito vencendo, você não tendo R$ 1, você se movimenta. Você se movimenta. Carol, ainda assim eu não consigo me movimentar, ainda assim eu não consigo ter imaginação para criar nos stories, porque é exatamente isso que acontece, tá? A Carol, eu não tenho o que te falar nos stories. Como assim, minha galera? Você não tem o que falar nos stories? Me fale como é que foi o seu dia. Interaja com o seu público. Fale para mim como foi o seu dia, ou como vai ser o seu dia. Vocês que estão aqui hoje, a maioria pelo menos, me acompanham nas redes sociais. O que eu faço todos os dias de manhã? O que eu faço todos os dias no final da tarde? Acho que nem no final da tarde, mas todos os dias de manhã eu tô aqui nos stories, né? Aqui não, lá nos stories. Eu estou lá. Falando o quê? Postando um café, nem que seja um café, gente. Ou eu trago meu bordão para vocês todos os dias. Bom dia, minha gente, muito bom dia. Já estamos por aqui no nosso canto. É o que eu falo sempre para vocês. E aí, o que eu trago depois disso aí? Ah, cara, mas eu vou falar o quê? Fale sobre os seus atendimentos. Fale sobre o seu dia, a sua rotina. Como é que é a sua rotina? Porque as pessoas precisam se conectar com você para poder comprar de você. A confiança, né? A venda, na verdade, ela vem da confiança. E lógico que eu tô falando aqui de uma pessoa que não te conhece, não de indicação, tá? Indicação é uma coisa diferente. Mas quando uma pessoa não te conhece, ela tá ali no Instagram e te viu no Instagram, a primeira coisa que ela vai fazer é querer saber quem é você. E para saber quem é você, tem que estar lá, escrito todos os dias. Então, só para finalizar esse primeiro ponto,
que é realmente você estar do lado de pessoas que te ajudem a não procrastinar, ou você anotar especificamente, porque tem que ter clareza brutal. Gente, como é clareza brutal? É você escrever especificamente o que precisa ser feito. Então, por exemplo, como eu falei da hora, né? Para mim era interessante naquela época eu escrever por hora o que eu precisava fazer, porque eu tinha o horário de início e horário de término. Aquilo ali me trazia mais foco. Eu sei que para algumas pessoas, como eu já disse, não vai funcionar, porque realmente ele lida muito com a ansiedade ali de terminar. Mas você tem um domínio daquilo ali, fica muito mais claro. A clareza torna as coisas muito mais fáceis e isso dificulta a fuga, sabe? Para você fazer outro tipo de coisa. E o segundo ponto que eu entendi, é extremamente importante isso aqui, tá? É reduzir o tamanho da sua tarefa. Vou te dar outro exemplo em relação à minha pessoa aqui. Eu tinha uma galeria, normalmente em evento, de 800, 900, 1000 fotos para fazer uma curadoria, para dar uma reduzida naquela curadoria, né, naquela quantidade de fotos, que normalmente quando é para 1000, cai ali para 900, 800, e para eu conseguir fazer isso, eu precisava ir por foto por foto, foto por foto. Só que eu não posso fazer isso em uma hora, galera. Eu não consigo fazer isso em uma hora. E aí, o que eu comecei a fazer antes, né? Antes eu fazia assim, ó. Eu tenho 1 hora para editar essa galeria. Super heroína, minha filha, eu era. Isso na minha cabeça. Na minha mente, eu era super heroína. Eu conseguia fazer qualquer coisa em 1 hora. Gente, 1 hora, 60 minutos. O que são 60 minutos hoje? Me diga aí, porque parece que você fala assim, ó. Nossa, o tempo tá voando. Porque você não tem clareza do que precisa ser feito. E você conseguir reduzir essa tarefa. Você pode destrinchar essa tarefa. Exemplo, quando você for gravar um vídeo para rede social, você tá aqui, poxa, eu preciso produzir conteúdo para esse mês. Você vai precisar aí, por exemplo, eu preciso gravar 2 vídeos por semana, dá 2, 4, 6, 8 vídeos no mês. Eu preciso gravar 8 vídeos de 1 minuto. Como é a sua elaboração de roteiro? Como é a sua persuasão, a sua dicção dentro da câmera? Isso facilita ou também pode te dificultar? Porque se, por exemplo, eu vou gravar aqui esses 8 vídeos em 1 hora, você vai conseguir gravar? Porque a ideia é que você consiga entender, reduzir essa quantidade de coisas para você fazer de hora em hora, por exemplo, e falar assim, olha, eu vou fazer essa produção de vídeos, 4 vídeos hoje e 4 vídeos amanhã. Você pode fazer isso porque a probabilidade de dar errado é muito pouca. É muito pouca. E você conseguir organizar o seu tempo para poder fazer as coisas acontecerem. Gente, sinceramente, tem como sim fazer acontecer, tá? Tem como, tem tempo, existe tempo para tudo e todas as coisas. E eu falo isso sobre meu Senhor. Deus está de prova, né? E tem tempo para todas as coisas. Não tem como não dar certo, sabe? É só mesmo você conseguir começar a estruturar este ponto de, poxa, eu tenho X coisas para fazer, eu posso desmembrar essas coisas para eu conseguir fazer com mais facilidade e ter tempo para fazer outras coisas. Capite? Este é o segundo ponto. O terceiro ponto é aceite ser imperfeito, minha irmã. Aceite ser imperfeita. Não tem como, gente, deixa eu dizer uma coisa, em sã consciência, não existe a probabilidade de você ser perfeita. Meu Deus, eu tenho que entregar o vídeo que vai ser bombástico, eu vou entregar o gancho perfeito. E se der ruim? E se o Instagram não entregar? E se flopar? Me diga aí o que vai acontecer com você? Você consegue entender? Aceitar que existem imperfeições na gente poxa, eu sei que existe um limite para mim ali. E por isso que eu tô falando, tá vendo esses degrauzinhos que a gente tá trazendo? O primeiro ponto, o segundo ponto, pra gente vir pro terceiro ponto, é a gente aceitar que a gente é imperfeito. O perfeccionismo é a procrastinação disfarçada de exigência. Eu vou repetir para você. O perfeccionismo é a procrastinação disfarçada de exigência. A gente tem aquele ditado, é melhor feito do que perfeito, é isso aí. Carol, eu tenho que fazer perfeito. Não existe isso, minha galera. Vamos realmente trazer, eu tô falando relacionado à procrastinação, tá, galera?
por gentileza, porque a gente, lógico, a gente quer sim ter bom êxito nas coisas, a gente quer sim ser muito sagaz e sabe ter resultados maravilhosos com o que realmente a gente estudou, batalhou, a gente se esforçou para poder fazer dar certo. Mas eu tô falando em relação à procrastinação. Pra gente combater isso, é necessário sim fugir dessa ilusão de ser perfeita, porque não tem como. Combinado? E existe um ponto aqui, que é o quarto ponto, que é um ponto muito sensível, na verdade. Eu identifiquei isso dentro da terapia. Carol, por que você procrastina? O que você sente quando você está procrastinando? Identifique esse sentimento. Que sentimento é esse? Você sente que você vai... eu não sou muito boa mesmo nisso, então deixa pra lá. É esse tipo de pensamento que você sente? Que você tem? Você tem insegurança com o resultado final? Por isso que você procrastina? Existe cansaço mental em você quando você pensa demais e você acaba, deixa pra lá, já pensei demais, tô cansada. Então, nomeie isso. Fico muito feliz porque quando a gente tem uma pessoa que nos auxilia nisso, por isso que a terapia é tão importante, é que a gente começa a nomear os nossos sentimentos. E, gente, pra gente poder ser empresário, dono do próprio negócio, é importante que a gente comece a se conhecer, entender o que a gente está sentindo. Isso faz tanto sentido que quando a gente começa a ter essa interpretação de forma muito mais positiva da gente, as coisas começam a fluir. E eu não digo assim só da boca para fora. Eu tô me colocando aqui como um exemplo e sendo extremamente sensível para vocês aqui, sabe? Porque para mim realmente foi muito impactante eu realmente procrastinar. Ah, Carol, você parou de procrastinar? Hoje eu consigo identificar quando eu tô procrastinando e consigo reverter isso. Acontece, viu, gente? Acontece de procrastinar. Acontece de eu estar ainda... Eu senti que eu tô rolando o feed, eu paraliso ali, ó. Eu tô identificando aquele momento e revertendo a situação. A gente começa a identificar. Não é que eu deixei de fazer. Acontece de vez em quando, mas eu consigo hoje ter essa denominação. Eu consigo nomear isso e o estalo é muito mais rápido para eu realmente mudar aquela situação. Consigo entender? E o último ponto, tá? São 5 pontos. O último ponto é você parar de confiar em só motivação. Então você encontrou um vídeo que te abriu os olhos e que, meu Deus, é igual esse podcast aqui, tá? É igual esse episódio aqui. Eu não quero que isso só seja motivação para você. Eu quero que isso seja um incentivador, que você realmente veja o quanto isso é importante para que você tenha resultado, para que você consiga trilhar o seu caminho de sucesso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Quem depende de vontade, eu tenho vontade de crescer, eu tenho vontade de parar de procrastinar, eu tenho vontade de... Não produz. Perceba isso. Ter vontade, sonhar apenas, não tem como você conseguir produzir em excesso para você evoluir. E a procrastinação, ela diminui, ela sai, ela é retirada de você quando você troca intensidade emocional por uma estrutura prática. Vocês entenderam aqui os 5 pontos? Primeiro ponto, esteja do lado de pessoas que te incentivem a não procrastinar ou escreva isso para determinar o que você precisa fazer, quais são as tarefas que você tem que fazer. O segundo ponto é reduza o tamanho da tarefa. O terceiro ponto, aceite ser imperfeita. Nem todo mundo é perfeito, só Jesus Cristo mesmo, minha irmã, não tem jeito. O quarto ponto é identifique o que você está sentindo. Por que você não quer? Por que você está procrastinando? Por que você está deixando de fazer aquela atividade? E o quinto e último ponto é pare de confiar em motivação. Motivação sozinha não faz você produzir. Porque aquela emoção, aquele euforô, passa. O que fica é a disciplina. Eu espero que eu tenha ajudado você de alguma maneira. E se você gostou desse podcast, envie ele para mais pessoas. Ajude esse podcast, esse episódio, a ele ir para pessoas específicas que precisam realmente ouvir um pouco sobre isso. E eu tenho certeza que se de alguma maneira isso aí abriu o horizonte para vocês, faça acontecer. Mantenha a disciplina, porque eu tenho certeza que essa procrastinação vai deixar de existir para você, tá bom? Então, toda quinta-feira, às 19 horas, eu te encontro aqui. Até a próxima quinta. Tchau!